Botaram algum trailer aí. Tô vendo. Estamos ao vivo! Estão ao vivo? Oh! Boa noite a todo mundo que já estiver chegando aí. Mais uma vez a gente está invadindo aqui, né? Sem roteiro, sem nada. Deixa eu ajustar aqui a tela para dois, que esse computador aqui é horrível. Então, tá tudo bom, meu bem? Prazer Tudo imenso falar bem. contigo. Prazer. Fomos convidados, né? A estar aqui na live da Delamed. Para quem já estiver online aí, pode deixar suas perguntas e bater um bate-papo, né? Mais informal. Se for nós dois, vai ficar só nisso mesmo. O pessoal técnico ainda está tendo algumas dificuldades aí. Mas enfim, conta um pouquinho de ti, da tua história aí, para quem não conhece. Lá eu vou fazer às vezes de entrevistador. Eu tô falando aqui de São Paulo e para quem não me conhece, eu sou Tabata Contri. Eu Muito difícil. sou eu sou uma mulher com deficiência. Para quem não sei se tem pessoas cegas assistindo, mas se tiver alguém que não enxerga, eu sou uma mulher branca com cabelos loiros enroladinhos. Estou de batom vermelho na sala da minha casa. Com uma jaqueta roxa, com uma camiseta estampada, azul com rosa, toda colorida. E eu sou consultora de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e sou atriz. E a minha deficiência é paraplegia. Eu tive uma lesão medular há 20 anos, por isso que eu sou cadeirante. E esse ano vai fazer 20 anos que eu sou cadeirante. Então, eu vou fazer 40. Com a cara de 20 ainda. Eu Mas, sou nossa, presidente quando 20 eu tinha anos. 20 e vou fazer 40. Eu tive esse sorteio aos 22. Fez 10 anos agora, dia 1º de abril, que eu fiz minha cirurgia e renasci. São 10 anos de uma nova vida, né? Eu costumo dizer. Então, acho que vou fazer a minha descrição também um pouquinho. Eu não estou acostumado a fazer muita live nem descrição de mim mesmo, mas eu estou no cabelo de quarentena, careca agora. Um homem branco, com barba, brinco, e também tem um pequeno amuleto da sorte, que é meu colar com um cadeirante em formato de coração. Estou vestindo uma camisa azul. No fundo aqui tá algo de madeira, sei lá, da minha cama mesmo que eu estou fazendo sentado. Enfim, para quem ainda não me conhece, eu sou Hamilton Oliveira, sou fundador do site Casa Adaptada, e a gente está aqui para falar hoje de cadeiras motorizadas e cadeiras manuais. Qual é a melhor? E tu acha o que, Tabata? Fala aí que quantos técnicos não Eu entram. acho que não tem melhor entre elas, tem o que é melhor para você. E o que é melhor para você tem alguns fatores, né, que você precisa investigar. Eu não vou falar como técnica, mas vou falar como usuária e das minhas percepções do tempo de vendedora de cadeira de rodas. Eu trabalhei um bom tempo atendendo clientes cadeirantes e ajudando a fazer prescrição das cadeiras. E aí fui conhecendo a vida das pessoas. E aí, oi, Carla! Carlinha, não nos abandone, por favor. O que dizem é que está oscilando a internet. Eu estou cabeada, mas eu não sei, gente. Eu não sei, porque está tudo o resto funcionando e. Tranquilo, a gente já começou aqui, já invadimos, e a tava terminando o raciocínio dela, que ela já trabalhou com prescrição de cadeiras. Termina então, Tabata, para a gente começar. Porque ele falou, o Hamilton me perguntou, a melhor cadeira manual motorizada? Eu falei para ele, sim, que não tem a melhor entre elas, tem a melhor para você. E que isso depende de tantos aspectos, assim. Verdade. E no tempo que eu vendia cadeira de rodas, que eu trabalhei como vendedora, foi quando eu conheci a Carla. A Carla foi uma das minhas professoras, inclusive. Eu tive bons professores, porque deixa eu contar até como eu comecei a trabalhar com cadeira de rodas. Eu fui fazer feiras e eventos para a marca de cadeira de rodas que eu usava. Na época era Toque Leve.
O dono da Toque Leve, o Paulinho, eu conheci em Brasília, num dos passeios que a Rede Sara levava os pacientes. Eu era paciente e eu fui num passeio, num campeonato de tênis em cadeira de rodas, e eu conheci o Paulinho. E a gente ficou em contato e ele me chamou para fazer recepção de um stand que ele ia ter numa feira chamada Hospitalar e, na sequência, numa feira chamada Reatec. Eu lembro da primeira feira. Foi aí que te conheci. Pois é, e era muito louco, porque assim, não era comum ter senhoristas com deficiência. Então, eu achava que eu estava fingindo que estava usando a cadeira para vender. Pô, as pessoas me perguntavam assim: você não é cadeirante, né? Você está sentada Tão aí. bonita, numa cadeira de rodas, né? Você elogio isso. E aí, iam falar assim para o Paulinho: pô, cara, agora você apelou, colocou a modelo sentada na cadeira de rodas para vender? Pega leve. Aí ele falava assim: mas ela é cadeirante. E foi assim que eu entrei para esse universo de vender cadeira de rodas, prescrever cadeira de rodas. E o Paulinho foi um professor que, logo na sequência, a Capenag me chamou para ser supervisora de venda, gerenciar a loja para terapia. E eu entendia de vender blusinha no shopping. Entendendo tecnicamente a prescrever cadeira de rodas, a olhar a vida da pessoa, e aprendi um monte de coisa que a gente vai falar aqui. Enfim, mas eu conheci a Carla nessa época. Eu tive o prazer de trabalhar com a Tabata e tenho contato, né? A Tabata, a gente se encontra de vez em quando aí em alguns eventos. Aprendi muito com a Tabata também, né? Que vender cadeira de rodas também pode ser uma coisa divertida, uma coisa dinâmica, né? Uma coisa moderna. A Tabata, eu lembro que quando a gente começou a trabalhar juntas, nos conhecemos nessa primeira feira que ela trabalhou e que eu estava lá com o stand também com a Cavenaghi, ela tinha um jeito diferente de se comunicar. E um jeito novo, né, de se comunicar, né? E eu aprendi muito com ela também, porque também de ter esse olhar para ver o cadeirante de uma outra forma, né? Nem sempre... E porque não é uma coisa triste, não é uma coisa, não é, Tabata? É melhorar a qualidade de vida. O objetivo Oi, é... Tudo bom? Bem? Saudade de todos. Beijo, saudade. Você. Como é que fala? O tempo passa para mim também. Para todos nós. Não tem jeito, né? Eu já fiquei careca na pandemia. Então, o cabelo mudou totalmente. O cabelo cresceu bastante também na pandemia, tudo. A mulher faz o corte, né? 2 dedinhos. O homem não tem jeito. Uma coisa que eu senti muita falta foi de cabeleireiro nessa pandemia. Meu marido tá cabeludo. Eu já andei cortando meu cabelo algumas vezes. 2 vezes eu já cortei. O meu filho Pedro tem 14 anos, é adolescente agora. Ele falou que só quando terminar a pandemia ele vai cortar o cabelo. Eu falei, meu Deus, espera que termine logo, porque tá uma juba. Bem, mas eu acho maravilhoso. Acho que eu acho que eu vou deixar a barba crescer mais, para ver se dá para uma compensada, né? De cada forma, né? Bem, já que estamos 4 conectados, Pai do céu, que não caia a conexão, porque, né, não vai cair. E vamos, então, começar oficialmente a live. Iniciar os trabalhos. Iniciar os trabalhos. Boa noite a todos. E é um prazer muito grande, essa live está crescendo. Olha, a gente está com 3 convidados, é um prazer, né? Uma honra minha, da Delamed, de vocês participarem, né? Contribuírem para esse bate-papo, né? Que é um bate-papo informal sobre cadeira de rodas, mas que traz muita informação. Essa é como uma segunda parte da live de semana passada. Semana passada tivemos alguns problemas técnicos, né? Mas o Hamilton e o Luciano foram perfeitos. Eu não fiz nenhuma falta. A live foi muito esclarecedora, com muita informação, contribuiu muito, porque esse realmente é o objetivo das lives da Delamed. Trazer informação. Improviso, né? Não foi, foi perfeito. Porque a gente fala de muitos produtos e de situações que a própria Delamed, às vezes, ela
né, não comercializa, não tem exclusivos, mas a gente tem a equipe de trazer qualidade, trazer informação, né? E com isso vocês contribuem muito, cada um na sua área, com a sua experiência, com as suas vivências, né? Vão contribuir. Então, vamos lá, né? A gente já tinha começado a conversar, então a Tabata, eu vou apresentar a primeira mulher oficialmente, né? Porque, né, a Tabata é consultora de inclusão de profissionais com deficiência da Talento Incluir e é atriz também, né? Faz muito teatro, já trabalhou em novela, né, Tabata? Já faz muita coisa nessa parte artística, né? E como a gente já tinha comentado, eu já tive o prazer de trabalhar com a Tabata e aprendi muito com a Tabata. Muito, muito. Ela não é só bonita por fora, não. Ela é muito bonita por dentro também. Por dentro também. Muito bonita. Né? A Tabata agora é a mãe do Francisco. Não é só a mãe da Tabata, né? É a mãe do Francisco, né, Tabata? Prazer ter você aqui hoje, tá? Estou muito honrada de ter você aqui. Gente, é um prazer. O Hamilton, que é do blog, né, da Casa Adaptada, que está com mais de 70 mil seguidores, hein, Hamilton? Não, eu falei semana passada 50 mil, comecei, não, está com mais de 70 mil seguidores, né? Graças a Deus. Semana passada já mostrou o trabalho dele, falou do trabalho dele também, e mais uma vez junto com a gente, muito obrigada pela tua participação, acrescenta muito. Eu que agradeço. E o seu Luciano, né, que é lojista e que é especializado em cadeira de rodas, em e-commerce, né, Luciano? E tem uma loja de cadeira de rodas há muitos anos, hein, Luciano? Quantos anos? Faz tempo, hein? É que ali é um caso de família, né? Eu assumi, comecei a trabalhar em 2002 e entrei mesmo, vamos dizer, em definitivo em 2005, né? Foi a época aí que a Tabata estava entrando mais ou menos no time aí, você também, a gente veio dessa safra aí. E a gente até, esses dias, postaram uma foto que a gente estava voltando de uma feira do Rio de Janeiro, lembra? Nós três e mais o Rogério. O Rogério que está lá no Mato Grosso, está vivendo lá no Mato Grosso, trabalhando. Eu acho, até, Hamilton, um grande abraço, Tabata, satisfação absoluta, porque assim, eu acho que a Tabata participou de um momento onde mudou a forma de se enxergar a pessoa com deficiência, onde você tirava aquela coisa, tadinho, ele usa uma cadeira de rodas, e se criou aquela coisa da valorização da pessoa, entraram novos produtos também, é fato, né? Começou aquela valorização da pessoa, o culto à beleza, a Tabata até somou naquela época da participação da novela, isso se criou um novo debate, valorização da pessoa, né? O trabalho dela com a Carol, até aquela questão da agência de emprego. Então, é gostoso a gente lembrar daquela Feira do Rio e ver hoje os progressos da gente poder estar hoje aqui conversando, um mercado totalmente diferente, uma maneira de se abordar a pessoa com deficiência muito mais equilibrada. Show. Com muita informação, né? As mídias, a internet contribuiu bastante para trazer informação, né? Essa abertura do mercado, tudo isso, vindo as cadeiras importadas, né? Que às vezes não são possíveis de serem compradas, mas a gente aprende, né? Eu acho que quando a gente sempre tem que ter conhecimento de tudo, desde o mais simples ao top, porque nem sempre o top. Travou, Carlinha? Ih, a Carlinha tá gaga. No caso, um trabalho fundamental para essa transformação de imagem. E é muito legal ver suas postagens, viu, Hamilton? Eu sou super fã. Obrigado. Eu que sou fã. Eu já entrei sendo fã no time, né? Ainda falta conhecer ao vivo todos vocês. Eu não tive a oportunidade de ir ainda numa Reatec, numa feira maior assim, mas em breve eu creio que a gente vai estar se encontrando aí após tudo isso, né? Vamos sobreviver. Eu contei para o Hamilton e para a Carla que quando eu comecei a entrar nesse universo das cadeiras de rodas, eu fui trabalhar com toque leve sendo recepcionista, né,
Sim. E que as pessoas achavam cadeirante, porque não era comum ter uma pessoa com deficiência trabalhando ali de linha de frente, né? Então o povo ia perguntar se eu era cadeirante mesmo. Então, isso mudou muito, né, Luciano? Hoje, né, quando tem um stand, quando você está com um stand numa feira, você contrata seus vendedores, seus recepcionistas com deficiência, né? Tem várias influências agora. Mudou em tudo, Tabata, e não tem como negar. Você fez parte disso. Na época, eu lembro da Denise, a Julie, tantas meninas que vocês conseguiram mostrar aquela coisa. Dá para ser feliz com deficiência. Acabou aquela coisa da piedade. Eu lembro muito quando a gente ia em feira, às vezes perguntavam até se vocês eram modelos só sentadas na cadeira. Não acreditavam, né? Mas é cadeirante mesmo. Enganar, né? Exato. Ou senão aquela coisa, nossa, né? Ela sorri, né? Olha, ali na cadeira de roda, tudo, ela ainda é feliz. Como se fosse assim um castigo a pessoa estar na cadeira. Então, isso mudou, sem dúvidas, somada, você falou, ó, toque leve, produtos novos também, que deu um astral, cores novas, estilo, começou a se pensar no marketing também, né, campanhas com cadeirantes, o início do esporte adaptado de uma forma mais visível, sem dúvida, foi a plantinha que vocês semearam naquela época e hoje a gente vê isso daí, comercial de TV, programas, hoje você vê aquilo que tanto vocês lutavam, a inclusão, né? Você fugir do assistencialismo. E tirar a visão médica também, né? Então, quando uma loja vende um produto, quando um terapeuta ocupacional atende, né, uma pessoa com deficiência, ela não é só o paciente, ela é o cliente que vai comprar Verdade. o produto, né? Então, esse olhar, quando a gente começa a se ver nas campanhas publicitárias, quando a gente começa a ocupar todos os espaços na sociedade, quando a gente começa a trabalhar, a ganhar nosso dinheiro, a gente inverte essa imagem. Então, antes a gente era, sei lá, o coitado, o incapaz, o dependente, agora Sim. a gente é cliente, a gente é dono do nosso nariz, a gente tem poder de escolha, né? E poder de compra também, já que a gente trabalha. Sem dúvida. Era uma luta que eu sempre tinha, porque eu venho do lado do mercado, né? E eu era antigamente aquele cara acusado de explorar a deficiência, como tantos lojistas, né? Como que você vende uma cadeira? Eu vendo porque é um produto, né? Tanto que a gente sempre luta por, seja lá financiamento bancário, que seja emprego, cotas, que é onde a pessoa com deficiência ela saia daquele cobertor assistencialista e venha para o mercado. Isso é verdade. Isso que você, essa luta é muito mais cultural também. E ainda bem que primeiro ela veio do próprio cadeirante se aceitar. E isso eu elogio você, elogio a Milton, tantos outras pessoas que trabalham no meio, a valorização, por exemplo, questão muito que vocês devem passar, aqueles tabus de sexualidade. Mas cadeirante engravida, né? Cadeirante tem desejo, cadeirante gosta. E ver que hoje acabou aquele mito que vocês eram de outro planeta, e são pessoas. Acho que passou essa fase um pouco. Com toda certeza. Um pouco, né? Um pouco. Tem que avançar uma casinha, né, gente? A gente tem que evoluir. A gente está aqui só para evoluir. Então, olhar para frente, acho que abrir espaço mesmo para ajudar quem ainda está uma casinha atrás no tabuleiro, abrir espaço para essa galera também, para que todo mundo possa enxergar que pode chegar em algum lugar, porque esse é o impacto de não se ver, né? Então, quando Sim. eu sou presidente, eu não via pessoas como eu trabalhando em loja, eu trabalhava em loja no shopping. Então, eu achava que eu não podia trabalhar em loja. Então, quando a gente não se vê, a gente acha que aquele lugar não é para gente. Sim.
Mas sempre tem que começar por alguém, então a gente vai desbravando esses caminhos, né? E vocês, de uma forma geral, foram muito dessa referência e são até hoje. Hoje, muitos jovens se encorajam a comprar um carro adaptado, ir para uma academia, estudar, porque eles hoje têm a referência de vocês. A representatividade, né? É muito importante. E se ver como um consumidor, né? Sem dúvida, faz parte do sistema. Tanto é que eu acho que essa foi a ideia da live aí, é entrar nessa questão do produto. Porque o que a gente vê muito, né? Acho que você, Tabata, passou, porque, tudo bem, você trabalhava no shopping, era na loja de surf lá, na Handbook que você trabalhava, né? Isso. E o que acontece? Tá bom, você se acidentou, o Hamilton também teve o acidente dele, estou cadeirante, tá bom. Mas qual o melhor produto, né? Hoje, vocês conseguem vender marcas, divulgar, mas nem sempre a tua cadeira, ela serve para todo mundo e não a todo momento também. Existe uma questão transitória, né? E a ideia da Delamed eu achei muito bacana. Eles fugiram um pouco daquela coisa comercial de vender o produto deles, mas colocar aquela ideia, em qual momento, qual produto melhor atende, né? Então, a gente vive sempre aquilo. Se eu comprar uma cadeira motorizada, eu vou ficar preguiçoso. Aí o outro, mas se eu comprar a cadeira manual, a monobloco não cabe no carro. Aí a gente brinca, tá bom. Quantas horas do dia você vai gastar guardando a cadeira no carro e quantas horas o usuário que vai sentar na cadeira está beneficiado com isso? Né? Então, eu acho que a ideia é ver com vocês como que foi essa transição da hora que vocês... Estou cadeirante, eu não sei se vocês compraram ou ganharam as primeiras cadeiras independente, mas como que é para vocês isso hoje? Como que vocês lidam com isso? Fala aí, Hamilton. Primeiro as mulheres. Damas? Vamos lá. Claro que sim. Bom, a minha primeira cadeira eu ganhei, era uma Jaguaribe X básica, numa medida super... poltrona. Padrão. Uma medida padrão. A Tabata sofreu acidente, vai precisar de uma cadeira de rodas. Alguém foi lá e comprou, foi até a Handbook que comprou na época, mas a gente não sabia que a cadeira de rodas tinha tamanho, tinha cor, tinha marca, tinha modelo. E nem no hospital eu tive uma instrução bacana sobre isso. Então, eu sentei numa cadeira 44, com um encosto 40, com comprimento 40. E, pequenininha. Eu tenho 1,74 m de altura, eu tenho 1 metro só de perna, o comprimento 40 funciona, e o encosto 40 é muito alto, porque eu tinha as escápulas ali travadas, e aí você não quer uma cadeira, você usa uma cadeira que parece um caminhão, aí você começa a odiar a cadeira mesmo, porque o negócio não anda, é pesado, e aí uma vez essa cadeira quebrou, eu tive que mandar consertar e demorava 3 semanas para consertar. E ferrou. Enquanto isso, você anda até a cadeira ficar pronta. Você dá uma flutuadinha, não sei. Aí, lá no cartão de crédito, fez uma dívida para uma cadeira que não é... Uma vez essa cadeira quebrou, eu tive que mandar consertar e demorava... Tá, e você, Hamilton? Eu nunca tive nenhum tempo de depressão, nem nada do tipo assim. Fiquei tetraplégico, não dei aquele grito da menina da novela, sabe? Mas eu tive um momento de negação, de não usar a cadeira. Eu falava, cara, eu não quero isso para mim, eu não vou usar a cadeira. Não me deem cadeira, por favor, não vou usar, eu quero ficar aqui, vou fazer as atividades físicas, mas não vou usar isso. Sabe, no início você passa muita coisa desse tipo. Eu vou me jogar na célula-tronco, eu quero ser rato de laboratório. Enfim, eu ganhei uma do SUS, né? Peguei a do Sara mesmo, aquela básica horrível. E aí, sem equilíbrio... Oi, Carlinha.
Mudei de quarto, vamos ver. Tá, então só terminando o raciocínio, aí eu peguei uma cadeira muito simples, daquela do SUS, horrível, péssima, e para um tetraplégico que nunca tinha experimentado uma cadeira, que não tinha equilíbrio de corpo ainda, a primeira vez que eu passei para a cadeira, as pernas me jogaram para trás, eu bati minha cabeça na parede, aí eu falei, cara, eu não vou usar isso, para, eu não quero uma cadeira dessa. Aí me arranjaram um trambolho de uma cadeira muito pesada, não lembro qual era a marca, nada, uns 30 quilos a cadeira. Como tetraplégico, então nunca que eu ia tocar uma cadeira daquela sozinha e todo mundo tinha dificuldade. Aí sim, depois, pesquisando muito, vendo, na época tinha vários blogs muito bons que hoje não existem, como Mão na Roda, etc. E eu fui descobrindo, aí eu fui para M3, hoje eu tô com a Vega, né, já tô pensando já, mas ainda tinha essa, como eu falei na última live, eu tinha, mesmo do Sara, quem usa cadeira motorizada é preguiçoso, vai para manual, vai ser tetra, mas você vai ser atleta, vai jogar rugby, eu naquela, né? E aí, enfim, nunca tive uma motorizada, então eu sempre fiquei na manual. É um projeto, eu tenho o kit livre, já falei, é maravilhoso porque você pode encaixar na cadeira, mas a cadeira motorizada, sem dúvida, é como a gente falou da última vez. Eu acho que, qual é a escolha melhor? Cadeira motorizada ou cadeira manual? Não, vai depender do que você precisa, do que você utiliza no dia a dia, né? Eu acho que é bem isso. Da sua deficiência, da sua mobilidade, de deficiência, da lesão, se é uma lesão medular, se é uma distrofia muscular, se é uma atrofia espinhal, se é esclerose múltipla, enfim, e da sua vida, né? Quais são as suas atividades? Dia a dia, né? Você mora na fazenda, no campo, anda em terra, anda na grama, ou você mora na cidade e você pega a busão na calçada escada, ou você anda mais de carro, anda mais em piso liso no shopping. Isso vai definir o tipo de cadeira, a marca, o modelo, a cor, o tipo de roda que você vai precisar, o tipo de pneu que você vai precisar. Tem tantas coisas que a gente precisa olhar, né? Muitas variáveis, né? Muitas variáveis. E, assim, como terapeuta, a gente vê, assim, não existe... O ideal estudos mostram que se você puder graduar, intercalar, né? Cadeira... Não sei se eu estou entrando direto no coisa, porque eu já perdi uma parte aqui. Mas se você puder intercalar o uso da manual com a motorizada, muito melhor. Então, assim, a indicação quando possível, porque tem a questão de onde mora, né? Questão financeira também, que é muito importante, que pesa muito, mas se a gente for pensar na questão funcional, estrutura física, gente, se você puder graduar, né? Ideal. Então, dentro de casa, quando possível, também quando ele pode proporcionar a cadeira, então, ambientes pequenos e pequenas distâncias, o ideal são cadeiras manuais. E grandes distâncias, né? O mais dependente são cadeiras motorizadas, mas a gente sabe que tem pessoas que só utilizam cadeira motorizada, né? Para maior independência. E outros só manuais, porque tem a questão de transporte. Então, quando você tem uma cadeira motorizada, você tem que pensar, não é? Que tipo de cadeira, porque nem todas são adequadas a andar em qualquer tipo de terreno, são mais difíceis de transportar dentro do carro, não é? Para você fechar, são mais pesadas. Então, muitas vezes, se você não tem aquele dispositivo que coloca a cadeira, ou não tem outro carro, você precisa de outra pessoa para colocar a cadeira, não é? Então, assim, são muitas variáveis. Mas a gente pensando fisicamente, o que é muito importante é você não exagerar nisso. Por quê? Porque uma pessoa ativa que toca muito a cadeira, ela pode dar até mais, às vezes, em média de 35 mil giros propulsões por dia. Imagina isso multiplicado por dias, por meses, anos. Então, a propulsão, ela não é considerada um exercício, né? Ela é um movimento repetitivo e que, ao longo do tempo, vai causar algum tipo de lesão. Por isso que sempre tem que se cuidar, fazer terapias, né? Ter esses cuidados. Vai ter algum tipo de lesão. Então, se quando você gradua, você
poupa um pouco essa tua estrutura, esses membros superiores dessa propulsão. E isso faz com que você tenha menos problemas no futuro, porque muitas pessoas se tornam mais dependentes no futuro porque proporcionaram muita cadeira, entendeu? Não conseguem mais fazer transferência, fazer push-up. Então, hoje em dia, também a gente orienta até a própria push-up, que é aquela, né, o alívio de pressão, é de inclinar anteriormente, inclinar lateralmente, não fazer aquilo com os braços apoiados no braço, porque aquilo é uma sobrecarga nas articulações superiores. Então, ao longo do tempo, isso vai causar mais lesões. Olha, não sei se o Billy está assistindo a live. Billy, André, estão com os ombros todos acabados. O André já fez uma cirurgia em cada ombro. E o Billy também não aguenta mais tocar a cadeira. Porque a propulsão, a transferência, tudo isso são várias vezes ao dia por muito tempo. Então, é uma sobrecarga. Por isso que você tem que fazer físio, se cuidar fisicamente, fazer alguma atividade física, para você manter essa força, né, esse padrão, para você ter mais força para executar essas atividades. Mas, quando possível, não é uma frescura e não o ideal é porque você poupa as estruturas. Mas é claro que é sempre dentro do possível, né? Eu estou vivendo isso agora, né? Eu sempre, de vez em quando, dou uma dorzinha no ombro. E há 2 semanas, simplesmente, meu ombro travou para passagem, para tomar banho. E eu não uso muito a cadeira no dia a dia, mas eu malho, eu faço academia, eu faço fisioterapia, uma série de coisas. E aí o ombro simplesmente travou para escovar o dente, nada, para fazer passagem. Então, eu tô assim, hoje eu tive que fazer várias ventosas aqui para estar na live, sentado. Porque eu tô há 2 semanas praticamente deitado, sem trabalhar. Tive que jogar muita coisa para frente. Porque não dá, porque você fica sem mobilidade, fica sem liberdade de fazer no dia a dia. Por causa dessa sobrecarga, desse movimento repetitivo ao longo de muito tempo. Então, por isso que sempre precisa se cuidar fisicamente, manter a tua estrutura, né, teu porte físico, a estrutura física, para você ter força, manter, para sofrer menos com esses efeitos colaterais, porque acabam tendo, porque é muito tempo com movimento, com uma lesão, imagina daqui 20 anos. Se eu estou 20 anos na cadeira, estou com 40. Imagina quando tiver 60, são mais 20 anos. Nossa, você não parece estar muito bem. Não, tá linda, tá linda. Mas tem que cuidar dos ombros, dos braços, né? Porque às vezes por dentro a gente envelhece, não tem jeito, né? Tudo envelhece. Tem coisas que vão acontecendo com a gente aí, de circulação, que a gente também tem que ficar ligado, né? Tem que ficar muito ligado na saúde. Porque se não tem saúde, não tem família, não tem trabalho. Então, primeiro cuida da saúde, para depois cuidar da família e depois do trabalho. E é muito eu sou viciado nas duas coisas, em academia e em trabalho. E aí é o dia todo digitando, é o dia todo tentando fazer alguma atividade. Eu estava já no processo de preparação intensiva para uma cirurgia chamada Tetra Hand, como eu sou tetra, e aí ela devolve os movimentos do braço. E aí o cara, vai ter que fazer vários exercícios agora. E aí nessa época, sem academia, dentro de casa, aí você começa a fazer sozinho. E eu acho que as duas coisas do trabalho, o dia todo ali digitando, mais a fisioterapia, que eu não estava pegando tanto peso assim, acarreta e a gente acaba tendo que parar tudo de vez. Por isso que é importante de você fazer alguma atividade física direcionada com um profissional que entenda o que está acontecendo com você, porque não é só a atividade física, né? Quem te prescreve isso e vê o movimento, que tipo de movimento você deve fazer para ganhar mais força, mais massa, né? Então, às vezes, por isso que é muito importante sempre ter o acompanhamento de um profissional especializado para entender, para poder te orientar melhor nesses exercícios, porque não é só o exercício para ganhar a massa em si, precisa ganhar força, mas precisa ser direcionado com um profissional, senão pode te prejudicar, né? Tem gente que faz muita academia e tem muito problema no quadril, no joelho, porque às vezes é uma sobrecarga, não está direcionado esse exercício. Mas é muito importante isso, e assim, então por isso que a gente já deu a resposta, né? Não existe o ideal, né? A gente precisa avaliar cada um. Existe um projeto, e assim, e qual é a idade, né? Semana passada, não consegui participar, e a gente tinha já um tema que está muito relacionado à idade. Então, quando que você começa a introduzir
uma adaptação, uma cadeira de rodas, que seja motorizada ou que seja manual. Motorizada é muito mais difícil a gente ver com crianças, mas um projeto muito legal dos Estados Unidos que se chama Go Baby Go. Ele veio é um programa nacional de pesquisa, de design, né? E uma extensão. Então, eles adaptam o carro de passeio de crianças, né? Aquelas carrinhos de criança, eles motorizam isso e a criança pode ter essa dirigibilidade. Então, isso é para tornar mais a mobilidade mais independente, facilitar a socialização. Então, é muito importante. Esse projeto é de 0 a 3 anos. Então, tem crianças de 6, 7 meses, quando começa esse desenvolvimento motor, né, começam a sentar e começam a adaptar. São carrinhos, então, de efeito e causa, que eles têm os joysticks bem fácil de manobrar. E a criança consegue perceber que ela tem controle sobre o movimento, para ver quanto que é importante, né? Porque às vezes a criança não consegue engatinhar, não consegue se locomover, mas ela precisa ter a experiência da locomoção, isso, né, dentro da vivência dela, né? É muito porque a criança aprende explorando, não é? Quando ela explora, quando ela coloca na boca o objeto, ela está explorando esse objeto através da boca. Então, são projetos muito legais. Esse Go Baby Go é um projeto muito legal. Até eu vi que o Hamilton também divulgou no seu blog, até, né, Hamilton? Você tinha comentado. Você recorda? Esse projeto do Go Baby Go. Eu acho que é tanta coisa que a gente posta, né? É um projeto muito legal. Esse ano ia ter um curso sobre isso, com a Teona Luiza, brasileira, que vive nos Estados Unidos, ela dá treinamento sobre isso, e foi transferido por causa da pandemia. Ano que vem a gente vai ter um curso com as terapeutas para incrementar isso, porque tem muito estigma também, né? Às vezes até do terapeuta, eu acho, às vezes até da família também, essa dificuldade de, né, Tabata que trabalhou já em loja, né, de comprar a primeira cadeira, ou de dar uma cadeira, né, seja manual ou motorizada, é difícil para a família aceitar, né? É um processo, né, Carla? Então, por exemplo, eu tenho uma grande amiga que é a Vanessa Romanelli. E quando ela foi até a loja que eu trabalhava, ela chegou numa cadeira 44, que sobrava a Vanessa ali. E ela toda pequenininha, toda minhãozinha, ela é cientista. Cabeçuda, inteligente, a menina. Naquela época, super jovenzinha, eu falei assim, Vanessa... Ela queria dirigir. Eu falei assim, Vanessa, mas vamos trocar de cadeira. Eu falei, sabe que tem cadeira do seu tamanho? Ela, mas essa não é do meu tamanho? Foi o fisioterapeuta que prescreveu. Eu falei, peraí, eu vou pegar uma cadeira para você. Aí eu sentei ela numa 38, roxa. Aí botei o espelho na frente dela. Meu, essa menina quase chorou, assim, porque aí começou a aparecer a Vanessa, porque não aparecia, né? Você só via cadeira, não via pessoa. Você tem que ver a pessoa. Uma roupa, né? E aí, a mãe dela, né, falou, nossa... Mas na hora de trocar e de comprar, depois que elas entenderam que precisava mesmo, que ela ia ganhar muito mais mobilidade, porque ela tem atrofia, AMI, né? Que ela ia ganhar independência, autonomia com uma cadeira menor, porque ia ser mais leve, mais fácil dela tocar naquele momento. Mesmo assim, a mãe não quis uma cadeira monobloco, porque era difícil da mãe guardar no carro. E aí, a gente tem que respeitar o momento da pessoa. Ela já estava indo para uma menor. E ela já ia ter muitos ganhos. Se ela fosse para uma monobloco, ela ia ter muito mais ganhos naquele momento. Mas era o tempo da família. E eu lembro que elas até financiaram com um banco que tinha uma linha de crédito específica. Mas depois de um tempo, ela foi trabalhar vendendo cadeira em alguns eventos comigo e ela acabou trocando por uma monobloco porque ela percebeu o quanto ganhava de independência, de autonomia e de mobilidade. Mas a gente tem que respeitar o momento, né, gente? O momento da família e o momento da pessoa. Eu também me lembro... né? Muito importante. Esse conhecimento é libertador. Justamente. Quando você conhece, podem te falar o que quiserem, mas você sabe o que você quer, você sabe o que você gosta, e você entende o que você já viu, né? E isso impacta também. A Carla caiu de novo. Não tem.
Eu assim... Vocês botam 4 aqui, porque se um cair, tem 3. Por isso, equipe de dublê. Eu vivo no dia a dia isso até hoje. O exemplo... Conheço a Vanessi, inclusive, lembro dela. Que acontece assim, Tabata, acho que você também viveu isso, no seu tempo de vendedora e tudo mais. Existe primeiro uma questão de aceitação, e não só do usuário. O usuário, muitas vezes, ele entendeu, ele quer o melhor, mas existe uma convicção familiar que aquilo é transitório, que vai existir um tratamento, uma vacina, um procedimento terapêutico, que aquilo será reversível, principalmente em crianças. Então, quando é criança, a mãe fala, não, a gente vai lá... Teve muito, acho que na sua época também, acho que do Hamilton, questão da célula-tronco, muito se debatia isso, que ela tinha uma expectativa muito grande. Aí, métodos americanos, tudo, TeraSuite, que aquilo iria ser reversível. Aí você entra em questões religiosas, das mais diversas, que eles entendem que aquilo, com crescimento, ele vai ser curado. E muitas vezes a pessoa não entende como cura, sim. Meu filho não anda, ele vai sair andando. E o que nem sempre ocorre, né? Então, às vezes, as pessoas adiam a questão da aquisição de uma cadeira por entender assim, eu vou adiar ao máximo a compra, porque eu sei que eu não vou precisar, né? Existe também uma questão muito séria, que cadeiras e rodas infantis, elas têm custeio. O custeio é mais elevado. E você tem um tempo menor de vida útil, porque a criança ela vai crescer. Né? Então, as pessoas sempre adiam. Existe também uma outra questão, que as pessoas, a gente nota isso muito crescente hoje, elas entendem que, mais do que a deficiência, eles tentam buscar de quem é a culpa. Então, se a culpa é do parteiro, se a culpa é do hospital, se a culpa é do convênio, então se procura muito assim judicializar a coisa. Então adia-se a compra da cadeira na esperança que alguém custeie essas cadeiras, né? Quando vê a criança já está numa idade maior, aí a própria escola, ainda bem hoje existe inclusão em escola, começa a se cobrar muito que a criança ela precisa de uma boa cadeira. Eu não estou pagando a internet, entendeu? De 30 em 15 minutos eles estão me cortando. Eu tô achando que você está sendo censurada. Ou tem gato na minha internet, acho que está com gato na minha internet. Vê se algum vizinho está conectando agora. Olha que eu sou a síndica, hein? Então é retaliação. Retaliação. Se cortar, eu entro de novo. Claro, mas até, né, para a gente finalizar, o que eu vejo a escolha da cadeira infantil, ela é muito difícil, porque o menor ele não tem poder de escolha. Então é a mãe que delega, é o pai que delega. Então assim, não, filho, espera, quando crescer, tal. Aí, quando a pessoa ela vai comprar uma cadeira, eu vejo muito isso. A pessoa não está preocupada se a cadeira funciona. Ela está preocupada durante quantos anos ela serve. Então, a gente passa muito por isso. A pessoa chega lá, quanto que está determinado modelo? X reais. Mas ela vai durar vai durar até uns 10 anos. Eu falo, olha, é igual o seu filho calçar 30, você comprar um calçado 38, porque você tem uma expectativa que esse jovem vai crescer, no futuro vai servir. O problema é que hoje ele vai ficar errado, né? Então, e aí, isso gera umas questões de escoliose, total, Tabata, total. Deformidade. E outra, Tabata. E outra coisa ainda muito pior, as pessoas elas ainda têm uma questão cultural, aí eu admiro isso que vocês falaram do conhecimento, tá? Porque o que muito acontece? As pessoas elas entendem assim, que existe uma cadeira uniforme, onde todo mundo cabe nela, mesmo tamanho. Com muita insistência, a gente consegue dizer que existem tamanhos. Só que ainda que você venda a cadeira num tamanho
vamos dizer, proporcional àquele usuário, você tem, às vezes, necessidades e adequações. A Carla entende muito melhor do que eu nisso. Mas quando você passa que você tem um segundo custeio em personalização, aí a pessoa fala, não, só a cadeira de roda já tá bom. Porque as pessoas entendem ainda a cadeira de roda como um meio de locomoção. Não entrou ainda como um meio de posicionamento. Deixa eu falar antes que caia, Vai lá, corre. Corre. A cadeira, ela não é uma terapia, né? Ela não é propulsionar a cadeira de rodas, não é uma terapia, mas a cadeira, esse equipamento, a tecnologia assistiva, ela faz parte do processo de reabilitação, né? Então, o que é isso? Por isso que é importante a cadeira ser feita para aquela pessoa, É claro que a gente tem muitos problemas no Brasil socioeconômicos e culturais, né? Nós sabemos. E, infelizmente, essas políticas ainda estão muito aquém, e a questão de adquirir a cadeira de rodas. Mas eu sempre falo que, às vezes, você não consegue ter o produto de excelência, mas quando o terapeuta que acompanha, a família é bem orientada, você pode fazer com que um equipamento mais simples, mas se ele estiver ajustado nas medidas, funcione muito melhor, né? 70%, 80% pode ser melhorado. Partindo da que você falou, da largura da cadeira. E querem, às vezes, comprar maior, a gente explica bem isso, a questão do sapato. Não pode ser. Por quê? Porque essa largura tem a ver, quando é criança, já com a estabilidade dela. Então, o que ela vai fazer? Se a cadeira é muito larga, ela vai proporcionar a cadeira, ela vai inclinar para um lado ou vai inclinar para o outro, né? E vai se acomodar ali para poder. E aí, vai jogar a bunda para um lado, vai ficar com o tronco para o outro. Para ela se sentir estável para poder propulsionar a cadeira de rodas. Então, quando você não pode ter, às vezes, ter uma cadeira maravilhosa em titânio, em fibra de carbono, uma cadeira de alumínio de excelente qualidade, mas você tem em mente as medidas que são muito importantes, ser justa a cadeira, não é ser uma cadeira apertada. Aí falar vai crescer. Mas, assim, quando você cresce, a cadeira é a média de 3 anos que você deve trocar. A gente sabe que acaba ficando muito mais tempo. Mas, mesmo que seja 5 anos, às vezes você não vai crescer e não vai engordar para perder essa cadeira, né? Salvo se você tiver alguma outra complicação, algum outro distúrbio. Mas, quando a criança cresce, esse crescimento também é proporcional, né? Ela não vai crescer 5 anos no quadril, né? Só no quadril, ela vai crescendo no comprimento. Então, às vezes, você cresceu muito, ficou pequena a cadeira, então tinha um aro 16, você pode, muitas vezes, se a cadeira tem regulagem, passar para um aro 20, ela continuar propulsionando, né? Então, é muito importante a medida da cadeira, porque ela pode comprar a melhor cadeira, mas se a cadeira não está na medida dela, não é? Ela não vai fazer uso da tecnologia corretamente. Exatamente. Tem gente que pensa que comprar a cadeira... Tem gente que pensa que se comprar a cadeira mais cara é a melhor cadeira. E não é bem assim. Não é a melhor cadeira. Não é. É claro que se você puder comprar a cadeira, né, na sua medida e a melhor, excelente. Mas a gente sabe que nessa prática, né, 85% dessa população ou mais, esses números continuam os mesmos, não é? Não tem condição. Mas, por exemplo, vamos falar de uma cadeira que é carérrima, que é uma Pantera, vai. Não é para todo mundo e não é por conta do preço que não é para todo mundo. Do preço também. Mas não é para todo mundo porque ela é muito leve. Então, leve a ponto dela empinar sozinha. Então, se a pessoa não tem um bom equilíbrio de tronco, um bom domínio da cadeira, ela cai. E aí, não adianta você ter a cadeira mais cara. É que é assim, eu já caí tanto. Eu vejo a coisa, para eu que lido no lado do varejo, o que eu percebo muito? Existe, de certa forma, uma preocupação... bem rapidinho. O que eu vejo muito no mercado? As pessoas, elas estão se preocupando não tanto com o usuário. Então, quando a pessoa quer uma cadeira leve, a cadeira leve não necessariamente é para quem usa. Até porque existem cadeiras não tão leves no mercado que elas têm um ganho de inércia muito grande. Então, é questão de centro de gravidade, questão de estrutura, rolamentos, que isso resolveria a movimentação da cadeira, não é o menor peso. Só que o que a gente nota? A propulsão. Agora, o que nós percebemos muito? A pessoa está preocupada com a cadeira de baixo peso
pela esposa, o pai, o namorado, que vai carregar essa cadeira para o carro. Isso acontece muito. Mas sabe, Luciano, a gente não pode desconsiderar isso também, porque a família, o cuidador, ele é considerado como segundo usuário também, né? Porque às vezes não é o próprio usuário da cadeira de rodas, o cadeirante que vai fazer o transporte, é ele. Então a gente principalmente, não que por isso a gente não vá fazer, mas tem muitas mães, né, que desenvolveram problemas de coluna grave por causa disso, porque às vezes ela monta e desmonta a cadeira 3, 4, 5, 6 vezes ao dia. Claro, Carla, eu entendo, mas o duro é quando você, às vezes, coloca a necessidade do usuário como, assim, total relevância, né? Há de haver claro um equilíbrio entre a necessidade de quem está sentado e de quem está transportando. Exato, né? Exato. Então, uma das razões que o monobloco ele teve dificuldades para entrar no mercado, a Tabata acho que viveu muito isso, é a pessoa falar assim, mas vai riscar meu porta-mala, eu vou guardar no meu carro. Taxista mesmo não quer levar. Perfeito. Agora com o Uber e tal, ainda vai, mas taxista mesmo. E a gente ainda viveu a época que tinham táxis com cilindro, aquele cilindro de GNV, né? Cadeira motorizada, a gente percebe entre tantos preconceitos, o preço elevado, cidades grandes têm a questão de medo de roubo, tudo mais, mas muito coloca assim, mas como que eu vou guardar essa cadeira no porta-malas, né? Aí a gente realmente tem que ser 2 pessoas no mínimo, não tem cadeira motorizada a pilha, ela tem um peso, né? A pessoa, mas vai arranhar meu carro? Eu falo, eu tenho que, assim, a gente tem que entender se eu ajudo o cadeirante, né? Vamos ver assim, você quer... também arranha. Arranha também, mas eu falo assim... Trabalha com cadeira de rodas também arranha, o carro está sempre arranhando. Eu já quase perdi casamento por carro, né? Por cadeira. Né? Já me levaram em um lugar, o táxi, e falar assim, na hora de voltar para me buscar, o cara não quis, me deixou lá. Perfeito. Isso acontece com muita regularidade. Acontece. Nós temos lá... Pagar o dobro. Na loja, lá onde eu tô na loja, eu tenho um acordo com um ponto de táxi que eu falo, eu mando todos os clientes para vocês, mas vocês têm que pegar todos, tá? Porque táxi de rua não aceita. Quando vê a cadeira de roda, não dá, tal. Mas o que a gente precisa também ter é uma conscientização cultural da própria família, que assim, o que é prioridade? É o paciente. Então, primeiro resolvemos o paciente. E com o tempo, aí você vê se a possibilidade, questão do carro, transporte público, mas o que a gente nota muito é que assim, a deficiência é só um detalhe. Primeiro o cara está preocupado com o seu carro, com a sua coluna, e outra, se esteticamente é feio. Então a gente fala, vamos fazer o seguinte, primeiro a gente cuida do teu paciente, depois a gente tenta adequar o resto, igual reforma em residência. O Hamilton sabe muito melhor do que eu, questões de acessibilidade. Aí a pessoa chega, mas essa cadeira sobe um pequeno degrau? Não, gente, o ideal é você fazer uma pequena rampa. Mas esse piso eu gastei tão caro nele. Então, carrega o seu parente no colo, né? Nesse momento. Então, acho que o ideal, acho que a gente que está conversando aqui, é tentar passar para os cadeirantes, para os familiares, eu acho que assim, um consenso em família, onde a vontade do deficiente, as possibilidades de família, criem um consenso, né? Porque hoje, com toda certeza, no que o pessoal inverte, assim, o cara pensa primeiro, eu vou conseguir carregar? Vai caber no meu carro? Mas esse carro aqui eu gosto tanto. E a questão da deficiência da pessoa, ela é colocada de canto. Eu acho que todos os pontos são importantes, né? E relevantes. A gente precisa sempre ouvir e entender, porque a introdução do equipamento, né, é como se fosse uma pessoa a mais na família, não é? Então, faz diferença. Então, é difícil. Às vezes, por trás disso, não é nem uma questão de arranhar.
sempre existe, mas não é questão de arranhar, mas é porque essa cadeira está entrando aqui na minha vida, né? Está entrando, Sim. né? Sabe? E a gente vê, às vezes, e com isso, mas assim, eu acho que, de uma forma geral, nesses 25 anos que eu trabalho com cadeira de rodas, eu acho que as coisas já melhoraram bastante, né? Tem muito para melhorar ainda. Mas essa aceitação, até porque, né, se a gente for ver há tempos atrás, né, com necessidades especiais, ele ficava em casa. Hoje ele trabalha, né? Não que não trabalha, sabe? Ele está na vida, ele é um consumidor, né? Ele está nessa vida, tá todo mundo junto, todo mundo com os direitos e deveres iguais, não é? Então, eu acho que... Mas eu sempre não sei, eu como terapeuta, eu sempre achei importante, porque às vezes eu pensava, né? A mãe falava, vai arranhar o RT. E eu sempre me preocupava em tentar fazer um equipamento mais bonito. Por quê? Porque às vezes, uma vez uma amiga me falou, mas você não deve andar de salto alto, mas você anda. Eu ando porque eu gosto, bonito, né? Mas você não deve andar. Então, assim, claro que é um outro exemplo muito menor, mas para ver como... O que importa para aquela pessoa, né? O que é importante tem que ser considerado, sim. A gente precisa ouvir isso. Tem que ser considerada, sim, porque é uma transformação na autoestima da pessoa. Eu poder escolher a cor da minha cadeira, sabe? O modelo da minha cadeira, né? E entender o que funciona para mim ou não, claro, de tamanho, de medida, de peso. Às vezes uma cadeira mais leve não me atende, porque eu preciso de um apoio lateral de tronco, que deixa a cadeira um pouquinho mais pesada, mas que vai melhorar a minha postura. Então, você tem que avaliar o que é melhor para a sua saúde, né? Mas a questão estética, se você pode mudar e transformar e deixar mais bonito... É muito importante, né? Não sei, eu como mulher, eu vejo assim, eu acho muito importante. Às vezes a gente pinta a unha e não gosta de uma cor. É claro que é um exemplo bem simples, mas já incomoda, né? Então, assim, a cadeira precisa ser bonita, precisa estar legal, não é? Precisa estar, porque ela faz parte do corpo, não é? Claro, e o esmalte você tira, né? Não dá para você trocar de cadeira todo dia. Então precisa pensar bem, essa escolha a gente precisa relevar. Na criança também, né? A criança tem muito isso, de estar com os coleguinhas ali, pô, a cadeira dele tem o escudo do Capitão América, sabe? Entendeu? Acho que permeia muito isso também, né? Eu acho muito legal isso. Autoestima, tá inserido junto com os outros amiguinhos. É muito importante a gente se sentir bem, assim como uma roupa a gente está se sentir bem na cadeira. E nem sempre a gente consegue, né, pela expectativa, chegar ao possível, né? Esse é um ponto importante, porque às vezes a pessoa vem com uma expectativa e talvez essa expectativa não atenda aquela pessoa. E como que baixa essa expectativa? Como fazer a pessoa entender que aquela expectativa naquele momento... A exemplo da Letícia, que você viu o vídeo esses dias, ela tinha uma expectativa de uma cadeira leve, mas ela precisava de uma almofada específica, de um apoio lateral de tronco específico, um encosto específico, por conta da escoliose que ela tem de usar cadeiras inadequadas durante uma vida inteira. E esses acessórios, eles deixam a cadeira mais pesada. Então, ela comprou uma cadeira leve. De fato, era uma cadeira leve, mas os acessórios deixaram a cadeira mais pesada. Ela teve que superar... Muito importante isso que você falou, Tabata, importantíssimo, né? Porque as cadeiras, independente de serem manuais ou motorizadas, elas precisam de alguma adaptação. Alguns, né, usuários, né, mais adaptação, outros menos, dependendo da tua real necessidade. A gente sempre fala que em adaptação mais é menos e menos é mais, né? Porque não adianta, não é porque você vai encher a cadeira de rodas que a cadeira vai ficar boa, vai ficar mais pesada, às vezes vai ficar mais difícil de utilizar a cadeira. Mas você perde muito, então isso também precisa orientar muito, porque às vezes você compra uma cadeira top, né, de linha, de coisa extremamente leve, mas dependendo das adaptações que você vai colocar, a cadeira vai ganhar muito peso. Então, por isso também que tem outras alternativas no mercado, de equipamentos, né, adaptações mais leves, mas também tem um alto custo. Eu acho que... Pode falar, Tata. Não, é uma comparação meio esdrúxula, né? Mas eu acho que a gente
tem como a gente comparar com o carro, né? Por mais que, para mim, carro já é supérfluo. Eu tenho carro, mas praticamente não uso. Enfim, mas você tem carros que lhe atendem de um preço acessível e lhe atende aquilo, assim como tem uma Ferrari ou tem um outro maior. Vai depender da sua usabilidade, que a gente, é a sua necessidade do dia a dia, né? Entre as escolhas. Sabe o que é importante? A gente conhecer mesmo. A gente falou que conhecimento é libertador. Eu mesma faço as medidas da minha cadeira, ou das minhas cadeiras. E já faz um tempo, assim. Isso te dá uma liberdade, assim, para você escolher, claro, né? Mas para você entender o que é bom para você, sabe? Claro, com a validação de terapeutas, com um vendedor que queira mudar a sua vida, transformar a sua vida e não só ganhar dinheiro. A junção de tantos... Tem tanta gente envolvida, né? Mas você conhecer o que é bom para você, o que funciona para você, te faz até, quando você trocar de cadeira, trocar por uma cadeira com menos ajustes, porque quanto menos ajustes a cadeira tem, mais leve ela fica, né? Se você já tem consciência do que é bom ou não para você numa cadeira, entende, vai precisar de menos ajustes da cadeira, você vai podendo trocando para uma cadeira mais fixa, consequentemente ela vai ficar mais leve e vai durar até mais, né? Porque é uma cadeira mais fixa, né? As cadeiras, quanto mais estrutura fixa, a tendência principalmente do solo, coisa, é ter menos manutenção, porque é um quadro só, é fixo, então, né? Vai afrouxar menos, mais ou menos assim. Exatamente. Eu tenho duas cadeiras, uma é mais fixa, mas ainda tem uma coisa ou outra que não é. E que eu já penso que na próxima troca tem que ser fixo. Não precisa ser removível. Então, por exemplo, eu já não preciso de um paralama removível. Eu não preciso, porque eu já posso ter uma altura de encosto um pouco menor. Enfim, tem algumas coisinhas que a gente vai aprendendo, né? Mas a gente vai testando, né? A gente aprende também errando, né? E faz muita diferença, né, Tabata? Eu lembro uma vez eu falei com você sobre trocar um encosto, daí você estava falando, Carla, esse encosto tem 400 gramas a mais. E faz muita diferença. E faz, né? Porque quando você pega 400 gramas, né, na portabilidade, parece pouco. Mas quem proporciona a cadeira, quem é ativo, proporciona a cadeira o dia todo, quem faz os transportes, monta, desmonta a cadeira e põe no carro, ao longo do dia e do tempo, 400 gramas faz bastante diferença, né? E eu fazia isso grávida, barriguda, desmontava a cadeira, guardava a cadeira no carro todo ralado. Mas tá tudo certo. Esse ganho de independência que a gente tem com uma cadeira adequada também, né? E que a gente, como o Hamilton falou em Ferrari, eu pensei já em IPVA do carro, manutenção do carro. Às vezes, você compra uma cadeira também top, importada. Essa, meu Deus. Você manter essa manutenção, não é, Luciano? Porque hoje... a gente tem que ter manutenção da cadeira, e as manutenções preventivas também são importantes, né? Se precisar de peça. É que assim, Carla, no nosso segmento tem duas variáveis aí. Lógico, você tem uma cadeira de alto desempenho, o custo, lógico, ele é proporcional, tipo de roda, pneu. Mas acho que o maior problema ainda no Brasil, a gente até discutiu isso numa outra live, é a disponibilidade de peças, né? Então, hoje, mais difícil do que você pagar por uma peça é você achar essa peça para pagar, né? E hoje a gente tem notado que ao longo dos anos aí veio uma avalanche de marcas, de grifes aí, mas no final das contas são sempre as marcas nacionais que tanto levam porrada, tanto o pessoal critica que a cadeira americana é isso, que a cadeira europeia é aquilo, só que na hora que quebra, são essas empresas nacionais que socorrem. Então, a cadeira nacional, ela pode ter particularidades, não é tão estética, às vezes o acabamento não é tão perfeito, por razões das mais diversas,
Mas são as cadeiras que normalmente aguentam as porradas do dia a dia aqui. E quando você precisa de peça, são as nacionais que possuem e um custo também mais possível dentro da realidade aí da população. É que a questão do custo é uma coisa muito difícil e relativa, né? Porque quando o importador, o distribuidor do país é responsável por uma marca, tem que manter peça para manutenção. É essa a questão. Quando você né? Você é responsável por uma marca e tem que ter essas peças de reposição. Essas cadeiras de alta performance, a gente sabe que o preço tem muito a ver com a demanda. Então, a indústria nacional vende muito mais. Proporcionalmente, se a gente for ver, eu não sei te dizer em números, mas proporcionalmente, né, se comercializa e se fornece através do SUS, são cadeiras mais simples. Né? Então, assim, isso barateia o custo também. Mas eu acho que quando a gente fala de importada, a gente está usando cadeira importada, dependendo da fábrica, porque no exterior também tem coisa ruim, né? Em outros países, também tem cadeira mais simples. Mas essas marcas importadas que a gente conhece, que vieram para o Brasil, são fabricantes, né, que tem muita tecnologia, muito estudo envolvido no desempenho. Então, assim, por melhor que a gente tente, às vezes, adaptar uma cadeira nacional, não é? As cadeiras importadas ainda, elas costumam ter um desempenho muito melhor, não é, Tabata? Você que conhece, que usa as cadeiras, também o Hamilton, então, são diferentes. Eu acho que a indústria nacional cresceu muito, está muito melhor. Mas é difícil, às vezes, comparar alguns fabricantes nacionais com os produtos importados de alta performance, mais top. Eu acho que daí é muita tecnologia envolvida, muito estudo, muito desenvolvimento. Não sei. Mas, assim, nada tira uma medida bem feita. Não, como a gente falou. Pode ter a melhor cadeira. Se você tirou a medida errada, não vai funcionar. Agora, você pode ter uma cadeira mais simples, mas se ela está adequada a você, né, nas medidas, você consegue fazer muito melhor o uso desse produto. Às vezes eu falo encosto, né? Eu sempre usei encosto rígido e eu sempre tive dificuldade de ficar muito tempo na cadeira. Eu não consigo, eu vou sair e tal. Às vezes bebendo a gente esquece, né? Mas no dia a dia... Ajuda, amor. Como assim? Você esquece. Tá doendo, já foi. Mas agora sim, Carla. Então, eu acho que, por exemplo, no meu caso, eu já quero fazer o teste do encosto, ele não ser rígido. Então, às vezes tem isso, você vai se acostumando com um tipo de coisa e às vezes não é o ideal para você, né? Não é. Carla, só um breve, só até fazendo um adendo aí do que a Tabata falou que é verdade. Antes de tudo, uma cadeira bem feita. Você comentou da questão tecnológica, eu também concordo, tá? Mas existe o meio termo. Existe a cadeira nacional SUS, que aí é custo mesmo, não tem milagre, tá? Você tem a cadeira de alta performance, que é para um público mais seleto, mas o que eu quero dizer não é nem só proteger a indústria nacional ou dizer que o produto importado é bom ou ruim. Não, eu sei. Eu acho até o contrário. Eu acho até o contrário. O maior problema é a questão do compromisso de pós-venda. Então, eu dou o exemplo próprio. A Della Med aqui, que nos deu essa live, trabalha com importação de produtos. Só que se você precisar de componente de reposição, eles estão juntos. Eles repõem uma roda, um eixo, um assento. Você consegue ter uma reposição de peças. Mas foi o que eu te falei, não é questão daí de nacional importada. Quem importa tem que ter a responsabilidade. Então, o duro é ter a responsabilidade, e a diferença em ser responsável. E um grande problema que eu falo, eu medio, eu atendo o cliente e conheço o fornecedor. Uma grande dificuldade é a Tabata, o Hamilton, comprar uma cadeira comigo em qualquer outra loja, pagou, a cadeira atende, resolve, tá tudo bem. Aí ele precisa de um pequeno componente. Eu vou atrás desse importador, representante, ou quem quer que seja, o cara, 200 dias, 100 dias, tem que importar, o produto está descontinuado. Isso é muito ruim, porque muitas vezes a pessoa ela tem um produto maravilhoso, só que ele é perfeito quando ele é possível ser usado. Então, a frustração é uma coisa, lógico, de cada empresa, tá?
Mas hoje a gente tem um problema muito sério em reposição de peça. Por isso que eu ainda falo, com todos os poréns aí, a indústria nacional, eu não estou aqui fazendo defesa de bandeira, mas a indústria nacional, ainda com todas as dificuldades aí, imperfeições e produtos, é aquela que ainda está dando uma melhor segurança no longo prazo. A gente imaginando que alguém que compra uma cadeira tem, no mínimo, uma expectativa de 3 a 5 anos. Há um risco também, né, dessa... Você estocar uma demanda que às vezes não vai ter a demanda. Estocar a oferta não vai ter a demanda suficiente, né? E aí acaba ficando... Então, na verdade, quando você vai fornecer algum produto, seja ele importado, nacional, você tem que ter a responsabilidade de fazer isso bem feito. Mas, realmente, quem trabalha com importado também enfrenta muitas dificuldades, né? É difícil importar, né? É difícil manter estoque, porque é muito caro. Então, a gente tem, que nem hoje, na base do dólar, manter uma linha total de peças de reposição é inviável. Você não vai ter, essa cadeira vai sair mais do que o dobro do que sai hoje, porque isso tem que estar embutido, esse estoque, no custo desse produto. E não se sabe. Travou. Aí, vamos matar a Carla. Vou pegar a Carla. Eu tô do celular, então eu não sei se tem gente comentando, se tem gente participando, se as pessoas estão assistindo a gente, se a gente está falando sozinho aqui. Não, gente tem, sempre tem. E o que eu te dou de dica de outras vezes que eu participei? Depois, a gente tem muito mais pessoas assistindo a live depois que ela passa do que necessariamente ao vivo, tá? Comentários vêm sim, mas pelo menos o que eu faço aqui, eu respondo depois. Então não se preocupa com isso, não. 15 minutos aí finais, a gente reserva para ir lá responder. Geralmente aparecia na tela, né, também, mas enfim. O que eu posso dizer, assim, se tem alguém que está assistindo a gente que é cadeirante, aprenda mesmo, vai atrás de informação, veja o que é melhor para você, sem dúvida. Experimente. Se tiver oportunidade de experimentar 1, 2, 3, 4, 5, experimenta, testa, troca ideia com outras pessoas cadeirantes também, para entender, né, a experiência. Essa troca de experiências ela é fundamental, né? Tem muito YouTube aí agora fazendo também. Ai, gente. É importante você saber. Acabar a bateria, corre para pegar É isso. É isso. Tem muita informação. Vocês podem perguntar a gente. Pode botar nos comentários aí. Direct, Instagram, responde depois que tiver aí. Tá tendo um retorno do áudio aí, Carla. Abaixa o áudio aí, Carla. Tem que pôr o fone. Eu já troquei tanto de ambiente que tu nem sabe. Agora... Os fones já ficaram por algum lugar. Caramba. Eu vou achar o gato da internet aqui em casa. Outra coisa que eu queria falar é que é importante dizer e desmistificar, e acho que isso vem acontecendo cada vez mais, é que, né, a cadeira de rodas ela carrega um estigma que não é dela, porque ela é um equipamento que não nos prende, pelo contrário, a cadeira de rodas nos liberta. Então, você total, tem uma verdade. cadeira de rodas adequada, né, para a sua necessidade, que te dê conforto, que te dê funcionalidade, que te dê liberdade, que te dê mobilidade, que ainda seja da cor que você gosta, faz toda a diferença na sua vida. Transformam vidas, né? O equipamento, a cadeira de rodas, bem adaptada, ela transforma uma vida. A independência que ela gera, não é? E o bem-estar, não é só questão física, né? Motora, de independência, mas eu acho que emocional, né? A tua autoestima é muito importante, né? Você se sentir livre é muito importante, né? Sentir livre. Agora, nesse tempo de pandemia, que te deixa livre é a motorizada, vai na cadeira motorizada, né? Se você está dependendo de alguém que está te empurrando o tempo inteiro, que se você está com dificuldade de andar na calçada, você precisa todo o tempo de ajuda, vai na motorizada, tá tudo bem, né? Eu já ouvi pessoas falando que não vai para motorizada porque vai se achar
com mais deficiência do que quem está na manual. Isso é uma bobagem, né? O que importa é você ser feliz. Você tem que ser feliz com a sua cadeira, ser feliz. Verdade, você tem que se sentir bem, independente e tá feliz, tá bem consigo mesmo, com esse equipamento, satisfeito com o equipamento, né? É muito importante, né? É muito importante. E não esquecendo nunca de fazer as manutenções, né? É muito importante as manutenções preventivas e cuidar desse equipamento, porque muitas coisas, gente, a gente vê que, assim, ó, muita cadeira quebra porque não fez manutenção, não é? Tem gente que tem cadeira, eu atendi quantas vezes estava na loja, eu trabalhava na Cavenaghi, às vezes tinha cadeira há 5, 7 anos e sabia que a roda saía, a roda traseira saía. Aí o eixo estava... Pneu fura, as pessoas às vezes ficavam bravas porque o pneu furou. Eu falei assim, então, pneu fura. Pneu fura, tem que passar óleo, dá pedra. Tem que ter reserva. Se você usa um pneu de ar, tem que ter câmara reserva. Tem que ter pneu reserva, porque fura. Eu sou um péssimo exemplo disso aí. Não me olhem, porque eu moro no interior e é muito difícil. Você tem que ir no cara do borracheiro para fazer qualquer tipo de... Enfim, eu não faço. Tudo bem, vai no borracheiro. Não tem problema. Tem algum problema. Eu sou péssimo nisso, mas gente, façam realmente uma bicicleta, um carro. É igual carro, se você não faz as manutenções, a hora que der pane nele, o prejuízo vai ser muito maior. A cadeira de rodas também é. Você tem que mas aqui em casa né? Coloca um óleo, sempre com cuidado. Os rolamentos, eles se desgastam, eles precisam ser lubrificados, tem que tirar a sujeira, lubrifico tem que sempre, tirar o cabelinho da roda, a rodinha fica cabeluda. Tem que levar lá pro Luciano, limpar a cadeira. Porque, às vezes, a roda, o eixo tá tão duro, rígido, tá tão que não roda, mas é de tanto cabelo que tem. Tanto cabelo que tem, trava a roda de tanto cabelo. Então, precisa cuidar, fazer as manutenções, precisa limpar a cadeira, né? Precisa limpar a cadeira também, né? A cadeira, de quando tem que dar um banho nela, não tem jeito. Precisa limpar, porque às vezes suja mesmo, né? É o que a gente nota muito em cadeira motorizada. Cadeira motorizada, a gente pega situações assim das mais bizarras mesmo, é o que a Tabata falou. Pelo de cachorro, linha de pipa, cabelo. Aí a pessoa, nossa, não sei, a cadeira ela tá meio jogando para um lado, aí você solta a roda, vai aquele tucho de... você fala, tem uma corda amarrando aqui a sua cadeira, né? Você tá no passeio, o passeio for alto, você vai jogando, daqui a pouco é um tombo, certo? Então, a gente nota muito isso, questão de cuidados, e é o desconhecimento mesmo, porque muitas vezes a pessoa que compra, ela não é a que usa, ela doou, ela comprou para alguém. Então, ela chega para o usuário, ó, te dei uma cadeira, né? E o usuário, talvez na ansiedade de usar, pulou para cima e foi usando. E não sabe as funções, né? Diferente do exemplo da Tabata, que um cliente comprou, tirou medidas e tudo mais, muitas vezes o usuário ele já recebe uma cadeira pronta. Aí ele vai usando até descobrir que quebrou. Isso o rolamento já foi uma hora dessa. Rolamento, eixo de roda. Eixo de roda é o primeiro que destrói, né? Outra, reclamar que a cadeira está muito pesada, que a cadeira está muito dura. Aí você fala, ó, você já calibrou o pneu, né? O cara, o próprio freio, né? Eu tenho o costume de jogar de qualquer jeito sua cadeira, né? Quando começam a jogar minha cadeira de qualquer jeito, eu já fico, meu Deus, calma aí, velho, minha filha, não faz isso não. Pega com cuidado. É isso mesmo. Então, eu acho que, assim como a gente tem cuidado corporal, eu entendo, assim, apesar de não ser cadeirante, é o que eu falo para os meus clientes. Muita gente fala, a cadeira é minhas pernas. Tá, legal. Sendo, então, ela parte do seu corpo, cuide dela como seu corpo. Você corta a unha, esfolia a pele, passa perfume, que assim, cuide da sua cadeira também. É o mesmo princípio. Cuidar com muito amor e carinho. Sim. Bom, na verdade, olha, entre entradas e saídas, a gente levou 1h30 já. Estouramos o tempo. Mas assim, eu acho que resumindo,
é um tema, a gente poderia continuar falando, porque cada pontozinho tem tanto para discutir e na visão de cada um, né, dentro disso, mas a gente já passou bastante do tempo, mas eu acho que valeu a pena, né? Mas eu acho que, resumindo, é muito importante a gente entender a real necessidade, né? Que você, né, se é motorizada, se é manual, né? E dentro da necessidade também a possibilidade. Se eu posso mesclar, ter manual motorizada, excelente. Se eu não posso, tentar fazer o melhor uso da cadeira motorizada, o melhor uso da cadeira manual, né? E nem sempre a gente consegue ter a cadeira que a gente gostaria, mas é muito importante as medidas que a gente falou, né? As medidas a gente transforma, gente. É incrível. Você pode ter uma cadeira muito simples, mas se ela está adequada às suas medidas, sabe, de largura, de profundidade, altura de encosto, regular centro de gravidade, você já tem meio caminho, mais meio caminho andado. É muito importante, né? Você não pode... Porque a gente falou, nem sempre o mais caro é melhor para você, né? E se você for adquirir esse que é o top, você precisa também estar dentro das suas necessidades, das suas medidas, não é? E tudo tem prós e contras, né? Na verdade, a gente precisa... É muito difícil, eu acho que dentro de uma prescrição, a gente conseguir 100%, não é? De satisfação, às vezes. É muito difícil, às vezes consegue, mas é difícil, não é? A Milton, Tabata, não é? É difícil nessa jornada, às vezes, conseguir que o que mais seja me atenda 100%. Às vezes a gente não consegue. Como a roupa, né? Às vezes não funciona para um tempo mais frio, como um tempo... Enfim, acho que é isso mesmo. Né? E cada escolha, né? Cada pessoa é uma escolha, né? Então a gente precisa avaliar e... Vocês têm mais alguma consideração? É o que eu repito da última live também, né? Muita gente pergunta, como é que você adaptou sua casa? Como é que você fez? A gente tem várias postagens, como é que eu fiz? Ainda tenho muita coisa. Eu tenho um quartinho que eu estou estocando as tecnologias, né? Tem 2 cadeiras, aí tem o P-Rose, aí tem não sei o quê, tem o kit livre, aí vai juntando o Freewell. Daqui a pouco, aquele quarto é só para isso, mas ainda estou adaptando a casa, e é o que a gente sempre fala, a casa adaptada é de acordo com suas necessidades. Se você só usa o banheiro, vai para o quarto e tal, tenta adaptar aquilo, eu acho que é o mais importante. Nossa, assim, quero adaptar meu banheiro. Dá umas dicas. Rapaz, pode falar comigo, que a gente vê aí. Eu tive que, para você ver, eu acho que eu quebrei o piso do meu banheiro umas 3 vezes, tirei box, fiz porta de correr de vidro, porque a outra não entrava. Assim, meu banheiro, eu acho meu banheiro fantástico. Tem espelho inclinado. Tudo me manda naquela... foto. Mano, sim. É o meu xodó da minha casa. Eu acho que o que eu melhor adaptei foi o meu banheiro. Era um espaço curto, a porta eu acho que era 60 ou 60, menos de 70, não é possível. A porta do banheiro sempre costuma ser a menor, né, da casa. Não tinha como entrar. Né? Não tinha como entrar. Eu quebrei tudo, fiz 2 portas de correr de vidro, botei espelho na porta para eu me ver tomando banho. Então, assim, é algo que eu me orgulho. Outro nível. Eu acho que é isso. A cadeira também vai muito nesse sentido, né? De acordo com sua necessidade. Você precisa mais do banheiro, você precisa mais da cadeira. Olha, Francisco. Ô, Francisco. Mas chegou, não está muito bem humorado, não. Ele tá vendo de live. Sai, para eu poder fazer a live. Ai, Tabata, muito obrigada. Eu sei que hoje, para você participar da live, você teve uma manobra muito grande. Você trabalhando em casa e está trabalhando muito em casa, né? Até você tinha live hoje pela Talento Incluir. E eu sei que a dinâmica toda que você teve que armar toda para poder participar. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo. Imagina, é um prazer, gente. Eu adorei te ver, Luciano. Opa, também. Que eu não via você. E adorei assim. O Hamilton. Também tá. Do banheiro. E assim, Tabata, muito legal. Além de te ver bem. Ai, obrigada. Eu quase morri no final do Exato. Nós não nos esquecemos. Passou. Bola para frente. Eu também agradeço aí todo mundo, mais uma vez, meu grande parceiro Hamilton aí.
Tabata, meu, felicidade te ver bem mesmo, profissional, como mãe, como tudo. Carla, estamos aí. E acho que a dica que eu posso dar, acho que só emendando aí o que vocês já disseram, para o usuário, se permita ser feliz, acho que fazer as palavras da Tabata. Não importa se a cadeira melhor é X, é motorizada, é carrinho, mas assim, te faz bem, vai te permitir uma maior qualidade de vida, busque, né? E para os familiares que se permitam acreditar nos seus pais, avós ou quem seja, que eles merecem ser mais felizes aí, tem muitos produtos que podem permitir. Eu acho que é o ensinamento aí de hoje. Com certeza, Luciano. E a cadeira não aprisiona, né? Ela liberta. Sem dúvida. Alguma lesão te prendeu a cadeira, e a cadeira ela vai te soltar. Justamente. Luciano, muito obrigada. Eu sei que o seu dia é punk lá na sua loja, trabalhando na loja com balcão e trabalhando vendendo na internet. Eu sei que a Fernanda ralo pra caramba o dia todo, é muito difícil, demora longe. Então, assim, muito Mas isso obrigada. daqui é uma terapia. Isso daqui, de certa forma, ajuda. Ele gosta, Carlinha. Ele agora é youtuber de reviews, etc. Hamilton também, muito obrigada, Hamilton, mais uma vez. Obrigado, Carlinha. Sabe, obrigado pelo convite. Trazendo conhecimento, trazendo sua opinião também. Muito obrigada. Sei também que seu dia também é bem puxado, tem muita coisa, controla todo lá seus seguidores, seu blog. Muito obrigada, eu agradeço muito. Trabalho, graças a Deus. Eu, em nome da Delamed, né, agradeço vocês, né, agradeço as pessoas que assistiram a live. Peço mais uma vez desculpa, eu acho que esse StreamYard que não gosta muito de mim, porque eu faço mas a gente tem que colocar alguma moedinha aqui a cada 15 minutos, não sei, alguma coisa rola. Vou descobrir. Já foi melhor que semana passada. Semana passada não teve conversa. Melhor do que semana passada. Eu, viu? Um beijo. Tudo de bom, gente. Pedro. Ai, obrigada. Um beijo para vocês também aí, para o Francisco, meu marido, para vocês. Tudo de bom. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com vocês. Olha, a hora passa tão rápido que a gente... 1h30. 1h30. Pessoal que tá aí, né, com a gente. Eu não sei quanto que deu, mas que eu falei. Mas, assim, papo muito legal, esclarecedor, e o objetivo dessas lives é trazer informação, assim, né? Não, é descomplicar, não complicar, né? Falar de uma forma, não é? Sim. Trazer informação descomplicando. Eu acho que a gente conseguiu cumprir, espero ter ajudado as pessoas que assistiram a live. Essa live vai para o YouTube, vai estar no Instagram, vai estar no Face da Delamed, né? Tá gravado, se as pessoas quiserem assistir, vai estar disponível. Então, depois eu disponibilizo também lá no nosso canal. Quem já conhece pode acessar lá depois. Muito obrigada a todos. A todos, tudo de bom. Gente, todos fiquem bem, fiquem bem, se cuidem, tá? Obrigado a todos. Mas as coisas vão melhorar. Vão ter fé que vai melhorar. Tem que melhorar. Cuidem, tá? Nossa, nem cuidem. Beijo. Beijo, gente. Beijo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.